Fala pessoal, começando o nosso segundo episódio, hoje com a Letícia, da Lemark Arquitetura, uma arquiteta muito bacana, parceira da Layout, tem um histórico de projetos muito legal, uma personalidade excelente, né, Lê? Não é porque a gente tem uma parceria, mas aqui a gente tem que trazer a verdade para vocês. Ela é uma arquiteta muito bacana, muito antenada, inclusive internacional, hein? Vocês vão ficar sabendo disso aí no decorrer. Tudo bem, Lê? Bem-vinda Oi. ao podcast da Layout. Obrigado por ter aceitado esse convite aí de bater um papo com a gente sobre a rotina aí da arquitetura e da marcenaria. Oi, Lê. Boa tarde. Eu que agradeço, assim, foi muito legal o convite. A hora que você me chamou, eu fiquei muito animada. Eu acho que é muito importante a gente trazer à luz essas coisas, né? Sobre que arquiteto não é só para gente rica. Desmistificar um pouco essas coisas, sabe? Então, eu achei muito legal quando você me chamou. Então, vamos lá. Isso aí. Já começou já num assunto top, Não, né? Eu acho que a ideia é ser um bate-papo, assim, porque vai fluir bem legal. E nesse bate-papo a gente vai, certeza que acertar aquela dúvida ou aquela situação que muitas vezes fica pensando, poxa, procuro ou não procuro um escritório de arquitetura? Qual a diferença de você ter um profissional? Lê, qual que é a importância, né, do cliente buscar hoje um profissional da arquitetura quando ele está iniciando ali, né, um desejo de ter ou uma reforma, sim. ou uma aquisição de uma casa nova, ou uma construção, enfim, que seja. O que, que é importante que ele busque no profissional? Então, eu acredito que a primeira coisa é identificação, porque é claro que o projeto é feito para o cliente desde o começo, né? Então, nós trazemos a nossa estética, a gente traz as tendências e tudo mais, mas se o cliente não se identificar com o padrão do escritório, é muito difícil a gente conseguir agradar ele 100%, Sim, e vamos é dizer muito assim. legal porque, assim, tem várias, que a gente fala, várias personalidades, né, de arquitetos. Sim, sim. Então, o cliente, às vezes, meio que direciona a busca para um daquele que ele mais, que mais Sim. se identifica, na Sim. verdade, né? Tem várias linhas estéticas, né? Tem arquiteto que é mais clean, super minimalista. Tem arquiteto que é mais contemporâneo. Tem arquiteto que é mais clássico. Então, assim, o nosso escritório, eu acredito que vá numa linha contemporânea e a gente chama de biofílica. É uma palavra difícil, né? Que Mas legal. Como que é? a Repete aí. biofílica. Biofílica. A biofilia é basicamente trazer a natureza para dentro de casa. Sim. Então, a gente tenta bastante usar elementos da natureza. Então, cores de madeira, cores naturais e tal. Então, para deixar os ambientes mais aconchegantes, né? Que legal. Então, se o cliente não se identifica com isso, com essa nossa estética, eu acho muito difícil a gente conseguir agradar ele 100%, assim, sabe? Ele tem que gostar do que a gente faz normalmente, assim. A Sim. gente vai fazer 100% personalizado o projeto, atendendo todas as necessidades dele, entendendo a rotina dele. Mas eu acho que a primeira coisa que você perguntou, né, seria essa parte de identificação mesmo. Mais ali da característica de cada profissional, né? Estética, A gente principalmente. passa também por isso, às vezes, quando o cliente vem direto para nós, a gente tem que ter essa identificação, tentar acertar o que, que ele está buscando, o que, que ele gosta, né? E para Sim, sim. vocês, acredito que seja também a mesma situação. Mas essa parte de caracterização de arquiteto muda mesmo de um para o outro. É muito Sim, interessante, eu sim, acho muito legal. sim. E a gente vai vendo pelos projetos que vai sempre seguindo uma linha ali que forma essa Uhum, característica do profissional. sim. É bem legal. E, Lê, na parte de execução, por exemplo, como que funciona na Lemark? O cliente vai procurar vocês, ele vai te levar uma solicitação, ele vai, sei lá, desenhar, né? Ou mesmo que em palavras, aquilo que ele busca Sim. no projeto, e você tem um time, você tem uma equipe que vai fazer todo esse briefing aí e transferir para o projeto, né? No nosso escritório, basicamente, funciona assim. O cliente chega e eu mesmo, pessoalmente, eu vou ser bem sincera, começo a conversar com ele. Então, a gente fala sobre quais são as necessidades dele. Tem uma primeira conversa que não tem contrato ainda, sabe? É uma Sim. conversa para eu entender as necessidades do cliente, basicamente é isso. E aí, a partir daí, se ele se identifica, se é isso mesmo, aí a gente formaliza um contrato e, a partir dali, eu falo experiência Lemark. Então, o que a gente faz? Eu mando para ele um formulário, então ele tem que preencher com quem for morar com ele, com a família dele, né?
E aí, depois que ele preenche todo aquele formulário que foi desenvolvido pela gente, que eu chamo de psicobriefing, né? Que é basicamente entender como que vai funcionar a casa dele do melhor jeito possível. Então, de uma forma assim, mais funcional e aconchegante possível. Porque pra gente não faz sentido. Pegando um briefing aí, te cortando. A psicologia tá junto com a arquitetura? Tá total. Muito. A gente muito. passa muito isso também lá na layout, porque às vezes você tem que incorporar mesmo a vida do cliente, né? Entender o que ele passa, o que ele sente, quais as necessidades que tem de pessoas também. Né? Eu vi muito tempo projetos sendo feitos de dormitório sem saber se era um filho, 2 filhos, 3 filhos... Né? E como que você é assertivo nesse ponto? Não tem como. Então, eu acho que é bem bacana, né? A Leila, a Layout, fala bastante isso, que ela tem que ser uma psicóloga. Sim. E ela gosta muito, né? Ela vai aprofundando, se deixar, ela vira praticamente uma terapeuta. E isso é muito legal, porque os clientes se sentem mais confortáveis. Então, com vocês também acontece isso. Para a gente isso é primordial. Na verdade, esse é o primeiro passo. Se a gente não entende o cliente, se a gente não entende a necessidade do cliente, não existe projeto. O projeto ele é feito em cima das necessidades do cliente. Então, a primeira coisa que a gente faz, basicamente, é essa questão do formulário que eu comentei, né? Que foi desenvolvido pela gente, para a gente conseguir entender quais são as cores que ele gosta, quais as referências que ele já tem. E é muito engraçado que, né, o nosso escritório vai fazer 5 anos esse ano e a maioria dos clientes já vem com referências nossas mesmo, né? Que de legal. projetos nossos. Eu é também muito já legal. estou pegando isso. É muito satisfatório, É muito né? satisfatório. E aí, basicamente, fazemos todo esse levantamento e depois a gente faz uma reunião para alinhar expectativas. Então, assim, aprofunda um pouco mais, porque o formulário, por mais bem desenvolvido que tenha sido, o cliente, ele não coloca tudo. Ele tem preguiça de escrever, ele tem preguiça de passar informação. Então... Vai no basicão lá Tem gente que coloca, nossa, tudo muito bem detalhado, mas... Aí você já percebe que é um cliente que ali você vai ter que ter uma atenção redobrada, ou vai ter que ter aquele... Que ele é mais criterioso. aquele charmezinho para poder conquistar Exatamente. com algum diferencial, porque já é um cliente mais criterioso, como você falou. Exatamente. E tem gente que não. Então, assim, tem esses 2 passos do psicobriefing. Então, tem a parte do formulário, tem a parte da reunião. E depois que a gente desenvolve tudo isso, que é, como eu comentei, a base do projeto, aí a gente vai para as primeiras plantas de layout, que é para a gente conseguir entender o que vai ficar em cada lugar. Como eu gosto desse nome. Planta né? do quê? De layout. Não tem nada a ver com a layout ainda, tá, gente? Mas vamos lá. É só a questão de entender o que vai ficar em cada ambiente. Isso eu tô falando de casas e apartamentos inteiros, né? Mas a gente também faz projetos de ambientes únicos. Teve algum caso específico que você gostaria de destacar, por exemplo? Eu, uma vez, tive uma solicitação de um cliente que ele queria, dentro do guarda-roupa, guardar as pranchas de surf dele. Então, basicamente, não tinha nada dentro do guarda-roupa. Eram só divisórias verticais para poder ser colocada a prancha. Você teve alguma procura disso que você possa destacar que seja interessante? De projeto mais diferente, assim, teve um dos primeiros projetos do escritório. A gente fechou um estúdio que é muito repostado, inclusive. Hoje mesmo eu acabei repostando no Instagram mais uma revista que ele foi publicado. Falar Instagram, vai estar o Insta dela aqui embaixo. Aqui, vocês podem seguir, que é sucesso total. E no desenvolvimento do projeto, a cliente pediu um tanque dentro do armário. Nossa. Porque o que aconteceu? Esse eu não lembro, então não foi com a layout. Ufa. Não, faz um tempinho esse aí. O que aconteceu? Era um estúdiozinho de 25 metros e teria uma lavanderia compartilhada. Então, ela não teria um tanque no apartamento dela. E ela ficou meio incômodo. Porque queria o tanque. Meio incômodo, como que vai fazer? Aí a gente conseguiu colocar, ia passar a hidráulica pelo banheiro, ia ser um negócio assim. Caramba. Mas aí foi, acho que um dos mais diferentes, assim, que a gente pegou de solicitações do cliente. Que legal. E esse cliente mesmo, ele teve isso, né? A gente teve que adequar 1000 livros num estúdio de 25 metros. Nossa Senhora. Mas deu certo, esse deu certo. Que desafio, que legal. Você tem foto depois desse projeto? Tenho, legal. Sim. A gente pode publicar aqui junto para vocês as fotos que ela está falando, que eu acho que vai ser bem legal. Essa até eu fiquei curioso para saber. O tanque e 1000 livros. Acabou que o tanque ela desistiu porque ela quis um armário maior. Ah, tá. Né? Porque o armário ia ficar muito ela reduzido. Quis o armário maior ou você conseguiu fazer com que ela desistisse não, pior que ela, tanque? Pior que ela... Porque tem isso, não tem, Lê? Às vezes, a gente não tem que fazer o cliente desistir de uma ideia por não ser tão funcional.
Então, como a gente tem o psicobriefing, a gente consegue, de certa forma, já ir conduzindo naquela primeira reunião coisas que, olha, isso não vai ser tão legal, isso vai ficar fora do seu orçamento. Legal. Então, assim, a gente Nossa, isso é consegue... muito importante. Muito importante. a gente consegue, logo no começo, já falar, olha, se você tem esse teto, isso não vai funcionar. Os clientes abrem para você o teto de investimento? Então, Porque para nós sim e não. é muito difícil você ter isso. O que acontece às vezes lá na layout, né? A pessoa fica com medo de falar o quanto ela quer investir. Sim. E a gente pode fazer um projeto de 20 ou um projeto de 120 Sim. no mesmo espaço. Então, isso limita muito a nossa ação. Quando, às vezes, o briefing inicial não flui de uma forma legal, é muito difícil você fechar o pedido por causa disso. Então, com vocês, talvez acontece a mesma coisa. Então, acontece, mas ao mesmo tempo é um pouco mais fácil para a gente, porque o cliente só vai falar o quanto ele quer investir depois que o nosso contrato já está fechado. Então, Entendi. assim, não vai influenciar no meu valor com ele, Sim, entendeu? claro. Então, assim... Mas pelo menos você tem um norte para onde trabalhar, né? Pra você não ficar Exatamente. viajando lá um monte de coisa, daqui a pouco fala, não é isso que eu quero investir. E desde o começo eu falo para eles, olha, eu preciso saber o quanto que eu posso colocar, o que você quer que coloque, porque tem de tudo. É verdade. É muito importante a participação de você, cliente, quando busca esse tipo de serviço. A gente se depara, assim, constantemente com situações como essa, principalmente de orçamentos online, Lê. Sim. Às vezes contrata um arquiteto online, faz lá um projeto mirabolante, lindo, maravilhoso. Quando o cliente vem para cotar a marcenaria desse projeto, totalmente fora do que ele pretende investir. Não. Então, ou seja, criou uma expectativa, criou um sonho ali para o cliente e ele não vai conseguir executar aquilo. Então, tem uma frustração muito grande. Eu acho que um diferencial do nosso escritório, que a gente fala desde o começo, é isso. Porque eu não gosto eu falo assim, que nossa função é realizar sonhos, é materializar sonhos. Por isso que a gente se identifica, né? É. Acho que a gente vai na mesma linha. Então, Bacana. não faz sentido, sabe? Eu pegar e fazer um negócio super mirabolante com designer assinado e não sei o quê, e o cara não poder bancar aquilo, entende? Então, assim, eu prefiro que ele faça um negócio, que ele seja feliz, ele me indique para outras pessoas, sabe? Tenha soluções criativas, do que pegar e colocar um negócio mirabolante. Pra quê, sabe? Não faz sentido. O projeto tem que sair do papel. Se o projeto tá no papel, eu não ganho nada, entendeu? É verdade. Não faz É sentido. verdade. E tem um trabalho, né? Para colocar no papel um projeto, Sim. é um trabalho imenso, né? Dias que perde. Sim. Enfim, acaba sendo um trabalho totalmente desperdiçado se ele acaba não avançando. Exatamente. E o cliente fica frustrado e tal. Então, por isso que eu falo tanto dessa parte da base do projeto seu, psicobriefing, porque se a gente não está muito alinhado, o projeto não sai do papel. E a minha ideia, para mim, o projeto pelo projeto não significa nada. É mais um papel. Então, eu quero ver concretizado, eu quero ir lá decorar, eu quero colocar o quadro na parede. Sabe essas coisas? Que é os Sim. detalhes finais, depois de toda a obra. Sim. Eu quero fazer isso. É o charme, né? Eu acho que é o que dá a tua assinatura, na verdade, no projeto. Sim, exatamente. Então, sair ver o cliente realizado, ver ele valorizando. Porque, assim, a maioria das pessoas não tem noção de custo de obra. 99% das pessoas não tem a mínima ideia. Você sabe bem, né? As pessoas não têm a mínima ideia de quanto custam os móveis planejados, sabe? Não tem. Inclusive, eu vou ter que comprar um desfibrilador lá para layout, porque às vezes o orçamento que você passa, parece que o cliente vai ter um ataque cardíaco. Então, realmente, você vê que ele não estava esperando aquilo. E às vezes ele não tem o propósito daquele investimento. Isso também acontece com você, né? Não, acontece sempre. Por isso que eu estava falando que é muito importante a gente alinhar as expectativas logo no começo, para a gente começar o projeto, porque, assim, as pessoas não têm noção de proporção de valores. Então, assim... Muito legal isso. A galera não liga de gastar, num final de semana, R$300 para comer fora, mas vai comprar uma mesa de R$1.500 e acha um absurdo. Acha caro. Quanto tempo vai durar a mesa? Pois é, a mesa vai durar, sei lá, 10, 15 anos, enfim, não sei, depende da qualidade do material. Mas você entende o que eu quero dizer em relação à proporção? Então, entendo, porque às vezes a gente vê que o cliente investiu 20, 25 mil num sofá e não quer pagar 30 numa cozinha. É mais ou menos a mesma relação. Mas eu acho que isso vai um pouquinho na emoção, não vai, Lê? Sim. Não, por isso que eu falo, logo no começo, eu gosto de estabelecer, olha, o seu projeto, nessa qualidade que você está querendo, vai ser, sei lá, 3.000, 4.000 metros quadrados finalizado? Já dá para formar inicialmente. Aí quando a o cliente te traz, você já consegue ter essa base. Porque aí a pessoa consegue entender um teto de gastos
isso assim, muito genérico, sem um projeto ainda. Isso é mais para entender mais ou menos um projeto médio, sem ser coisa de marca, sabe? Sim. Aí dá para a gente conseguir formalizar melhor ao longo do projeto, claro. Tem uma etapa do projeto que é o orçamento, que aí até quando vocês entram, né? Que a gente aí vai sim verificar tudo, negociar com os fornecedores e enfim. Agora, uma dúvida que eu tenho. Vocês dão uma média para eles de investimento de marcenaria ou não? Acho que eu nunca te perguntei De isso. marcenaria especificamente, não. Não. Eu dou uma média geral. Até porque eu não Tá. sei o que ele Sim. vai colocar, porque eu dou uma média geral justamente porque a gente faz esse cálculo por metro quadrado. E em cima dessa média, você parte para os projetos também, então, para Sim. não ficar fora. Sim, legal, sim, pelo sim. menos você tem um norte para poder trabalhar, né? Acho que é Sim. interessante e evita um pouco de você trabalhar à toa, né? Vamos se dizer. Nunca é à toa um trabalho, Não. mas você erra menos, vamos se dizer, na expectativa do cliente em termos de atender ele. Olha, vou ser bem sincera. Nos últimos 3 anos, assim, a gente tá com uma média bem assertiva. Até o cliente fica, não, eu não vou gastar tudo isso. Eu fico, vai sim. Porque não tem como, não tem como. Você quer um negócio de qualidade que vai durar bastante tempo? Você quer valorizar o seu apartamento, sua casa? É não verdade. tem, entende? Ele é um investimento, né? Às vezes muitos clientes não entendem isso. Ah, mas está caro, eu vou gastar tudo isso. Você não vai gastar, você está investindo. Exatamente. Eu sempre falo bastante isso para os clientes na layout. Poxa, se tem 2 apartamentos à venda no teu prédio, um é o teu e um é o do teu vizinho. O teu está completo, com marcenaria, com pedra, com decoração. Ele vai ter um valor agregado bem maior do que o que está Sim. cru. Então, ou seja, é um investimento, porque você vai ter o retorno de tudo que foi investido ali. E muito mais do que você investiu de fato, né? Se você for parar pra pensar. Claro, tem Então- gente que só vive disso. Eu tenho muitos clientes que são assim, que compram casas detonadas, fazem um Sim. projeto lá mirabolante, transformam e vendem. Sim, exatamente. E acho que é um É. mercado muito promissor isso. Sim. Mas é por isso que desde o começo a gente tenta deixar tudo bem claro, tudo muito bem alinhado com o cliente, para que sinta segurança. Eu acho que o nosso diferencial do escritório é dar segurança para o cliente. Então, começa com isso. Durante o projeto, a gente tem todos os cronogramas muito bem alinhados. E durante a obra, tem um acompanhamento. Então, a gente tem várias etapas que vai dando segurança para o cliente, para ele ficar tranquilo. Porque a gente lida com sonhos, que nem a gente estava falando, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa juntou o dinheiro de uma vida inteira para ter aquilo, sabe? Então, eu tenho muito respeito com isso e é uma coisa que eu me preocupo muito de dar um bom retorno e que a pessoa fique feliz Que com o aquele resultado cronograma final. siga ali conforme... Vocês têm todo um acompanhamento, né? Isso eu acho, e é isso que eu acho bacana, né, da Lemar, que é essa situação. Realmente vocês acompanham, assim como nós, fica tudo mais fácil para todo mundo que está envolvido, mas acho que o cliente se sente abraçado nesse momento, né? Sim. Tem esse amparo, assim, de Sim. saber que a empresa que ele contou está por trás e está ali presente, né? Nas adversidades que acontecem, não tem jeito. E assim, a gente tem uma equipe, né? Eu tenho uma equipe com mais 3 arquitetos que trabalham comigo, mas eu, pessoalmente, gosto de estar muito dentro de tudo. Eu participo do começo ao fim, sabe? Então, assim... Eu também sou assim. Te falta tempo. Total. Como que a gente vai fazer? Fala pra mim. Ai, olha, eu não sei você, mas eu gosto tanto do que eu faço que, assim... Não, eu também, vai no automático. Quando você vê, você fez tudo. Aí você fala, meu, como que eu consegui estar aqui, ali, ali? Isso a gente vive isso. No primeiro podcast que a gente teve, eu falei exatamente dessa situação. Por que a gente... né, a Bruna fez uma pergunta muito oportuna. Por que a layout... O que a layout vislumbra para frente? É um crescimento, mas é difícil. A gente tem que alinhar os profissionais para estarem comprometidos assim como nós estamos. Sim. Você consegue isso, mas com muito trabalho, né, Lê? As meninas lá que estão com você também te dão um bom suporte. Sim. Enfim, mas nada como você participar, né? Porque, querendo ou não, eu acho que como eu, você é a cara do negócio. Sim. Então, assim, o cliente ele vai comprar de você. É. E no meu caso também, entendeu? Então, eu não quero terceirizar, sabe? Eu não quero ser... Porque tem muitos colegas que fazem isso, sabe? De verdade. Eu não quero ser... porque eu fechou comigo e tal, não sei o quê, e aí depois só vai lidar com a coordenadora. Entendi. Eu não quero isso, entende? Perde um pouquinho, né? Daquela busca inicial que você tinha de uma segurança Sim. da Letícia em si. Sim. É claro que eu acho muito importante o escritório estar muito bem alinhado de um jeito que
as coisas andem independente de mim. Sim, acho que é o maior desafio de qualquer empresário, Lê. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero sumir para o cliente ficar, poxa, mas eu contratei ela, sabe? Sim. Então, assim, tem essa dualidade, sabe? Mas é Verdade. muito legal. Vamos falar um pouquinho de Casa Cor? A Vamos. senhora teve projeto na Casa Cor, né? Tive. 2021? 2021. Que bacana. E como é que foi a experiência? Conta um pouquinho pra gente ali. Foi muito doido, falar a Como verdade. que começou? É um convite? Como que funciona? Então, foi assim, eu tinha... Foi um desafio, pra falar a verdade, mas eu comecei... Foi um convite de uma RP que falou, olha, vai ter Casa Cor, você gostaria de participar, gostamos muito do seu trabalho e tal. E aí eu falei, será? Porque É um desafio. Né? é um desafio, é muito corrido. No meu caso, foram 15 dias para montar tudo. Então, a gente teve que fazer o projeto a jato e montar tudo, sabe? Então, foi bem desafiador. O meu espaço era um banheiro funcional. Então, ainda tinha a parte de obra, que teve que deixar tudo certinho e tal. Então, assim... O chuveiro funcionava, a torneira... Tudo. Não, tudo, assim. Então, a maioria das coisas a gente ganha dos próprios patrocinadores, né? Então, a gente tem que usar as coisas que eles, enfim, querem que você use lá. Sim. Mas é muito rápido, muito corrido. Eu tinha que estar lá o tempo todo. E foi no meio da pandemia, porque 21 a gente ainda estava bem restrito, assim, verdade, sabe? sempre é no começo. Foi no Jockey? Foi no Allianz Parque. No Allianz. Foi a única, lá no estacionamento. Foi a única vez que foi no Allianz Parque. Sim. E... A Casa Cor tem essa situação, ela é itinerante, né? Então, Você viu, ano que vem vai ser no Parque Água Branca. Sim. Tá saindo lá da Paulista. Sim, ficou muitos anos no Jockey, acho que foi mais de 25 anos no Jockey. Pra mim era o circuito mais legal. Né? E era maior ou era impressão? Era maior. Então, eu achava um pouco mais cansativo, sinceramente. Assim, pra gente que é profissional e tem que ver cada detalhe. Eu não tinha analisado por Eu acho por um pouco ótica. mais cansativo. Tinha 70 e tantos espaços. Quando eu fiz, tinha 51. Então, assim, e era dividido por andares, então era um pouco mais tranquilo, assim, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito desafiadora, mas, assim, foi um divisor de águas. Porque... Ali te lançou. É porque, assim, eu tinha 2021, você tem 6 anos? 5. Vou fazer 5 esse ano. Vai fazer 5? É, então eu você estava tinha- praticamente começando. Eu tinha 1 ano e meio de escritório. Eu não sei nem Caramba. como que aconteceu isso. Foi assim, do nada. Apareceu a legal. oportunidade, viram meu trabalho. E aí eu pulei de cabeça. E falei, bora. São oportunidades assim que a gente não pode deixar passar. Não, assim, como eu comentei, né? Eu tinha 1 ano e meio de escritório. Então, assim, a minha equipe tinha acabado de ser formada. Então, gente, foi, assim, muito... As meninas todas que trabalham comigo sabem. Porque elas ainda estão comigo, graças a Que Deus. legal. Mas, assim, foi muito legal. Mas é um investimento de tempo muito grande. Então, por isso, a gente resolveu dar um tempinho de participar. Imagina aqueles ambientes enormes que tem lá, se pega para fazer mesmo. Pois é. Consome muito tempo, muita participação também, né? Sim, exatamente. Do arquiteto. E me conta uma coisa, você teve um projeto no Arquidaily, é verdade? Foi recente, eu acho que foi agora em maio. A gente foi selecionado e é muito gratificante. Para quem não sabe, o Arquidaily é o top dos top internacional, né? Na verdade, é uma revista eletrônica onde eles captam projetos destacáveis e lançam nessa plataforma. A Letícia teve um trabalho exposto lá. Vai passar aqui para vocês poderem ver também a foto desse projeto. E conta um pouquinho dessa experiência aí, como é que foi. Então, o apartamento que saiu no Arquidaily é o apartamento Tulum. É uma cobertura, né? Uma cobertura duplex. Eu vi esse projeto. Top. É muito, muito bonito. Vai estar passando aqui para vocês vão acompanhando. E foi muito desafiador esse projeto, porque a gente teve que refazer toda a parte estrutural do apartamento, teve que mudar a escada de lugar, teve que trocar a esquadria, teve que fazer um monte de coisa. A gente praticamente colocou o apartamento abaixo e fez um novo. Nossa, que desafio. Mas, assim, a qualidade do que acabou ficando, do que foi a entrega final, é, assim, digno de Arquidaily. Assim, modéstia à parte, ficou muito legal. Que é um dos meus chique. projetos favoritos. E o legal do Arquidaily é que ele é uma plataforma para reforma mesmo e construção, né? Então, ele mostra toda a parte estrutural, a gente mostra os projetos mais técnicos. Então, não é só foto. Se você entra lá, dá para você ver
a parte do projeto. Então, é legal Tudo porque... que foi pensado até Sim. o resultado final. Sim, o legal do ArcDaily é que é uma revista, uma plataforma online que ela é referência de projeto. Olha, que bacana. Então, é muito legal, porque ter um projeto lá como referência é assim, nossa, ganhei meu ano, foi demais, bom. assim. E assim, claro, né, a gente trabalha para ter outros projetos expostos lá. E, enfim, Com certeza foi muito terá. legal. Quem sabe um da Layout Com exposto lá certeza, junto, com né? certeza. É isso aí. Logo menos. Olê, deixa eu te fazer uma pergunta agora que é um mistério aí para quem está seguindo a gente, vendo no canal, né? Um cliente que busca um escritório de arquitetura, como desmistificar a questão desse investimento? Porque antigamente era um valor realmente alto, né? Uhum. Então poucas pessoas tinham acesso a isso. Porém, hoje em dia, eu acho que é um investimento, não vamos colocar irrisório, mas é um investimento necessário, né? E é acessível. Fala um Sim. pouquinho para nós da acessibilidade para quem busca isso. Quem não conhece, por exemplo, ele fala, olha, eu vou ter uma arquiteta no meu projeto. Sim, você vai ter uma arquiteta. Olha, vou ser muito sincera. O cliente que não contrata o arquiteto é porque ele não entende o que o arquiteto faz. Então, assim, Agora é o momento de você passar para todos os ouvintes o que o arquiteto faz. Qual o diferencial que ele vai ter contratando a Lemark? O cliente, ele, além de ter tudo personalizado, como a gente comentou, ele vai ter a questão da qualidade. Então, assim, o arquiteto, ele dá um olhar de qualidade que o cliente não consegue ter. Porque o cliente, ele vai olhar os móveis da Casas Bahia, vamos dizer assim, e os móveis da Layout, e vão falar que é a mesma coisa, tal, entendeu? Então, como desmistificar e mostrar a diferença da qualidade? O arquiteto vai ajudar, entendeu? Entendi. Eu tô falando de móveis planejados por sua causa, né? Sim, obrigado, Mas eu tô falando de qualquer coisa. Sim, serve para o geral. A gente trabalha do começo ao fim. Então, desde a parte decorativa até a parte estrutural, a parte de sugestão de interiores. Acabamentos. Então, tudo. assim, o valor depende muito da necessidade do cliente. Então, por exemplo, a gente tem projetos de consultoria. Então, o cliente não quer investir tanto, quer dar uma reforma mais rápida, vamos dizer, aquele tapa no ambiente, a gente consegue atender por valores um pouco mais acessíveis. Não, eu quero você o tempo todo na minha obra. Eu quero você para ir em loja comigo. Aí é outro tipo de público, Aí entende? fica bem personalizado mesmo. É. Você vai acompanhar ali o cliente em todas as aquisições. Então, mas a parte de personalização, só para você ter uma ideia, o começo, que eu falo que é a parte conceitual, é igual para todo mundo. Entendi. Então, desde a consultoria, que é um cliente que é mais rápido, até o cliente que a gente acompanha em loja, o começo é igual. Sim. Entendeu? Então, a gente vai dar atenção para o cliente do começo ao fim, de qualquer forma. Então, eu acho que é um pouco... O que o arquiteto faz é basicamente isso, é agregar todas essas áreas. Móveis planejados, marmoraria, iluminação, automação, decoração, enfim, tudo para facilitar a vida do cliente. O cliente só vai lá escolher, gosto disso, não gosto daquilo, entendeu? Quero essa cor, não quero aquela. Agora, entendeu? Lê, é uma responsabilidade de tanto, né? E também, só um detalhe, visualizar. Porque, às vezes, a pessoa gosta de várias coisas e não consegue encaixar tudo isso junto. Mas e você, por exemplo, para indicar um prestador de serviço? O conhecimento que você tem que ter desse prestador, a confiança que você tem que ter desse prestador, é uma responsabilidade que volta para você. Sim, isso, total. A gente... Qual a importância de ter bons parceiros nessa hora? Olha, isso é Pergunta meio idiota, né? Óbvio que é muito importante você ter parceiros. Mas eu acho que, assim, livra muito de possíveis problemas que nós poderíamos encontrar, né? Principalmente os teus clientes, na verdade. Você levar um cliente numa casa de revestimento que você está acostumado a trabalhar, sabe que vai entregar, que o produto é aquele, numa marcenaria, numa pedra, enfim... você acaba absorvendo essa responsabilidade. Não, né? totalmente. Qualquer problema que tem como prestador, volta para você. A cliente não vai lá no projeto, no final. Vai na Letícia. Não, e, sinceramente, eu já absorvi o escritório, né? Já absorveu, vamos dizer, prejuízos que os fornecedores deixaram com o cliente para que o cliente não tivesse dor de cabeça. Caramba. Então, isso já aconteceu, graças a Deus, poucas vezes, mas já aconteceu.
Entende? Então, assim, eu prefiro que o cliente fique 100% satisfeito do que eu não entregar ou aquilo não, sabe? Não. A gente dá um jeito, a gente absorve, contrata outra pessoa. Mas, assim, dos meus fornecedores, e eu falo meus fornecedores porque eu trato com eles com muito carinho, dificilmente a gente tem problema, graças a Deus. Legal. Demora um tempo para chegar nisso, né? Demora. A gente está com quase 5 anos aí, então realmente foi um processo até conhecer as pessoas. Como conhecer? Eu acho que a gente vai testando de pouquinho em pouquinho, até uma dica para os arquitetos que estão começando agora, vai testando com coisas menores e aí depois a gente vai para projetos maiores. Quando tiver uma segurança maior, né? Mas assim, a gente hoje só indica quem a gente confia, porque não dá, respinga muito na gente, como você falou. Então, todos os nossos fornecedores, todos os fornecedores que a gente indica, a gente já trabalha há bastante tempo, a gente tem confiança, então aí fica um pouco mais fácil de executar a obra, de fazer todas as coisas. Legal. Lê, uma pergunta que eu queria fazer, agora voltando, né, para layout. Para nós é uma satisfação imensa trabalhar com profissionais como você, porque, obviamente, ajuda muito o nosso dia a dia, né? Uhum. Sem hipocrisia nenhuma, você me traz muito cliente. Uhum. Né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é te dar esse respaldo, te dar todo um suporte para que você se sinta confortável em indicar layout para os seus clientes. Uhum. Fala um pouquinho dessa parceria Lemark Layout para você. O que a Layout proporciona para você que ajuda na sua carreira, que ajuda no seu dia a dia, né? Algo que você queira, vamos usar o espaço aí, ó, até deixar de dica. Não vem me pedir aquelas coisas mirabolantes que você fica mandando no meu Instagram lá para eu inventar as coisas de marcenaria. Mas assim, o quanto isso ajuda, né, a Lemark, para que as pessoas, os arquitetos também que estão assistindo a gente, possam também ter a Layout como esse parceiro. Sim. Olha, a gente começou com projetos pequenos, né? Sim. E aos poucos foi construindo toda uma parceria. E eu acho que o que mais a Layout tem agregado no nosso escritório é segurança, sabe? Eu prezo muito por isso, porque, querendo ou não, você entregar móveis de qualidade, de certa forma, qualquer marca faz. Sim. Certo. Mas, assim, você entregar com um prazo legal, você entregar e ter um pós-venda legal, o cliente ficar 100% satisfeito, porque, chegou um negocinho lá trincado, ou sei lá, entendeu? De todo o suporte. Vocês vão lá dar um suporte, porque a maioria das lojas de móveis planejados some. O pós-venda é horroroso. Mesmo hoje em dia, né, com acesso à comunicação Sim. que tem, tão fácil de você descobrir, por exemplo, que o que determinada loja vende não é uma verdade, Uhum. Ainda assim, muita gente ainda cai nesse tipo de situação. Sim, né? não. E muitos arquitetos também acho que sofrem com isso. Não, eu tenho um grupo de arquitetos que a gente compartilha bastante coisa, né? E a principal dor dos arquitetos é ter parceiros em relação a móveis planejados, marmoraria, essas coisas assim, que são as coisas que têm mais valor agregado, sabe? Porque tem muito... Você que está nesse grupo dela, ó, eu sei que um monte já procurou a gente, então... Faz isso também, que a gente vai dar conta de todo mundo. Eu acho que é o que você comentou, né? Querendo ou não, vender na hora é lindo, não sei o quê, pãozinho de queijo, essas coisas, sabe? Isso é maravilhoso. Agora, isso todo mundo faz, isso é o básico, né? Que todo mundo faz. Agora, o pós-venda, que é na hora que o cliente está reclamando, na hora que o cliente está pedindo... Ou até não gostou, né, de uma coisa. Não é que às vezes não é nenhum defeito, eu não gostei. Poxa, dá para mudar alguma coisa? Eu acho que tem que ter essa Na hora situação. que o cliente está reclamando lá e você quer resolver o negócio, a Layout me ajudou com cada coisa que, assim... A gente sabe, né? As dores que a gente já passou. Então, assim... Então, é muito legal ter isso, sabe? Tipo, o problema vai acontecer. Sim. Normal, obra é problema. A gente está lá para tentar resolver, para tentar que o problema não chegue no cliente. Sim. Então, assim, você ter bons parceiros, e eu acredito que a Layout seja um parceiro maravilhoso do nosso escritório, é isso. É a gente resolver. Eu sempre falo isso. Você resolveu, acabou, e aí o cliente fica feliz. A gente fica lisonjeado, né? Parece algo combinado, mas não é verdade. Né? Realmente é uma troca. Né? A gente tem uma confiança plena nela e ela em nós. E a gente segue fazendo esse trabalho realmente, não só para a Letícia, né? Mas cuidando sempre do final.
O pós-venda em planejados é o pior gargalo que tem. Móveis planejados já foi considerado o terceiro requisito com maior reclamação no Brasil. Sabia disso? Depois de telefonia, depois de plano de saúde, vinha móveis planejados. Por conta dessa falta de estrutura, por conta dos famosos aventureiros. Tem muita gente boa, não gosto de ficar falando dos outros, prefiro falar da Layout, mas com certeza aqui você tem seu sonho realizado, assim como a Letícia, você que é arquiteta, você que é designer, atende por conta, quer enviar um projeto pra gente, quer iniciar uma parceria, fica à vontade, tem nossos canais aqui tudo. Lê, prazer, obrigado mesmo por você ter vindo. Acho que foi uma conversa muito gostosa, né? Deu para explanar um pouquinho o trabalho excelente que você faz. Parabéns, né, pelos projetos destacados que você tem. E é isso aí, vamos seguir essa parceria por muito e muito tempo. Eu que agradeço. Foi muito bom, eu acho que a gente falou sobre acho que tudo, assim, né, dessa parte, desmistificou um pouquinho do que é esse mundo de arquitetura que a gente compartilha. Sim. E eu vou só deixar as minhas redes sociais. Claro, já vai estar passando aqui, mas faz o seu merchan. A gente também está com um canal no YouTube agora, que a gente até fez o tour da fábrica, né? Sim, então tá para sair esse tour. Pô, nem falamos da fábrica, vamos ter que gravar outro podcast, hein? Já fica aí o convite, já você volta num próximo. Mas o pessoal já vai lá no meu canal também, ver um pouquinho da fábrica. E... Se eu soubesse, eu tinha te contratado para filmar para mim. Porque, olha, vou te falar, ficou legal, hein? Quem quiser conhecer um pouquinho da fábrica Casimiro, que atende a Layout, a Lê fez lá uma filmagem excepcional numa visita que nós tivemos. Você, arquiteto que queira conhecer também, nós temos essa visitação na fábrica para entender um pouquinho de como é a produção dos nossos materiais. Muito legal o teu canal mesmo, Lê. Divulga ele aí, vai. É isso. Lê Marca Arquitetura em todas as redes sociais. YouTube, Instagram. Tudo. TikTok, tudo. Muito obrigada, Lê. Eu te agradeço. Imagina, fiquei muito feliz de ser o primeiro aqui. Então, é a primeira convidada. Então, muito obrigada. Que a nossa parceria perdure aí por muitos anos. Irá. Você sonha, a Layout realiza.